Bem-vindo a todos para mais um webinar do Instituto Information Management. Hoje com o tema Distribuição Segura de Documentos e a norma DIN 66399, que vai ser apresentado pelo diretor CEO da Casa das Fragmentadoras e especialista em distribuição segura, Orlando de Souza e Silva. Mas antes, como sempre, a gente tem um recadinho especial para vocês. Na compra de tickets para o Congresso Information Show 2016, o maior evento de gestão de informação da América Latina, que vai se realizar no Maxud Plaza nos dias 27 e 28 de setembro próximos, nós temos uma oferta para vocês. Na modalidade Full Pass, que você tem direito a assistir todas as apresentações do Congresso e também escolher entre as várias atividades que vão ter bem-vindo ao nosso webinar. A casa é toda sua. Boa tarde, é um prazer estar aqui no Instituto Information Management, falando sobre destruição física de documentos. Eu vou fazer minha apresentação, eu trabalho nesse ramo há 15 anos, sou engenheiro mecânico e então sou muito curioso quanto documentos que contenham informações comerciais, que isso nós sabemos que todos têm, todos vocês estão aí nos assistindo, têm documentos confidenciais com informações que você não gostaria que estivesse nas mãos de terceiro, depois de descartados no lixo, ok? Então, nós vamos seguir com a nossa apresentação, anotem as perguntas que vocês tiverem, que ao final nós vamos ter um tempo para respondê-las. Ok. Então, a palestra, que nós vamos falar é sobre destruição segura de documentos e a norma DIN 66399. Por que essa norma? Esta norma ela é respeitada no mundo inteiro e estabelece tamanhos diferentes para estabelecer nível de segurança. O nível de segurança de que a informação não seja reconstituída. Aí, ao lado da minha foto, vocês estão vendo um documento que havia sido fragmentado e ele foi reconstituído, O que era confidencial, ele deixou de ser confidencial, Existe a reconstituição do documento. Então, esta é o tema que nós vamos estar conversando hoje, ok? Bom, uma apresentação minha, que eu já falei, eu tenho 55 anos de idade, eu sou formado em engenharia mecânica, fiz extensão em administração de empresas e estou há 15 anos nesse ramo de fragmentadoras, no ramo de destruição de informações físicas. E já participei de dezenas de eventos e feiras no mundo todo sobre esse tema. A minha atividade hoje é exclusivamente destruição de documentos físicos. Por isso que nós temos alguma contribuição para dar para vocês nesse aspecto. Ok? Aqui são algumas fotos mostrando máquinas de destruição de grande porte, que nós visitamos e conhecemos e também comercializamos no mundo todo, Estive já com fabricantes de todo mundo, estive inclusive em feiras nos Estados Unidos, estive em fábricas na China, como está sendo mostrado aí, na Coreia do Sul também, que atende o mercado japonês. E vamos falar agora sobre os portadores de informações sigilosas, Todos esses itens que vocês estão vendo nesse slide, eles, de alguma forma, eles trazem informações pessoais, informações sigilosas. Não, a princípio, a gente pensa que só o papel
traz informações sigilosas, né, confidenciais. Mas não. Todos esses portadores de dados, o disquete, o HD do computador, até o smartphone, eles trazem informações confidenciais. E se nós formos avaliar, onde será que estão os HDs, os discos rígidos, dos últimos 3 ou 4 notebooks que nós já tivemos nos últimos anos, né? Onde eles foram parar? Que informações eles continham, não é? Então, hoje, no mundo inteiro, existe uma procura muito grande pelo processo de destruição física dos discos rígidos de computadores. Nós sabemos que existem os métodos de desmagnetização, né, de formatação por desmagnetização, e alguns são eficazes, mas você não tem certeza da sua eficácia. Por isso que, no mundo inteiro, depois de desmagnetizar, para se ter certeza de que não vai ser utilizado novamente, que as informações não serão recuperadas, é procedida a destruição do disco rígido do computador. Aqui no YouTube, eu selecionei alguns canais que, se vocês procurarem recuperação de dados em HD, você vai encontrar várias formas de buscar dados que aparentemente, né, julgavam-se apagados, que as informações estavam formatadas, mas não é bem assim. De alguma forma, essas informações podem ser recuperadas. Lembrando também que nos discos rígidos de computador, sistema binário, naquela situação, magnetizado, desmagnetizado, né? Então, magnetizado considera 1, desmagnetizado é 0, e nessa formação binária é que se obtém essa informação. Então, mesmo um HD que ele esteja danificado, essa informação ainda assim pode ser recuperada, né, através de sistemas de leitura desses campos magnéticos. Ocorre que quanto mais destruído, mais difícil de você recuperar a informação. Por isso que a destruição física de um HD, estourar ele em 3, 4 pedaços, os discos rígidos em 5, 6 pedaços, realmente vai te proporcionar segurança, porque a recuperação é possível? Sim, é possível, mas é muito cara. Então, para a maioria das empresas, a maioria dos usuários, a destruição em algumas partes já é suficiente. Só como uma referência, o governo americano, né, a Agência Nacional de Segurança Americana, a NSA, ele estabelece que para os HDs do governo, o método de destruição é para fatiar em partículas de 2 milímetros de largura, no máximo 2 milímetros de largura, para quebrar qualquer chance de recuperação de dados. Então, não é só o papel, nós também temos as informações gravadas em HDs. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho como se procede a captura de informações, né? Quem que vai atrás de informações das empresas? E são investigadores, né? Quem quiser buscar informação da sua empresa, ele vai contratar um investigador, ele vai ali aqui nós temos anúncios da revista Veja, do mês de agosto, e onde você vai encontrar lá detetives que são especializados em investigações empresariais, industriais, de todas as formas. São essas pessoas que vão, de alguma forma, buscar as informações das empresas. E também, se você buscar no Google, vai ter uma série de investigadores, né, particulares que fazem a busca dessas informações, né? Aqui nós pegamos 2 páginas, né, aqui do mês de agosto ainda. E como que vão buscar, por exemplo, as informações do lixo? Se ela estiver disponibilizada na rua, alguém passa lá, contratado pelo investigador, pelo detetive, e vai
coletar essas informações, vai levar e vai classificar. Vão levar e vão classificar essas informações, né? Na parte de baixo tem uma sequência de fotos que foi capturada por nós, uma coincidência, na Grande São Paulo, num lixo, a pessoa buscando informação que estava lá. Não sabemos qual que era a motivação dessa pessoa. Não fomos lá para perguntar a ele por que ele estava catando esses lixos, mas ele estava buscando alguma informação lá. Um outro ponto, o governo como espião das informações contidas no lixo das empresas, né? Então, aqui nós temos uma declaração do delegado da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência, que seria a CIA do Brasil, e ele declarando que a investigação do lixo é um exemplo clássico, né? Que eles escolhem o lixo. Se você colher durante 2 semanas, você tem muitas informações da vida da pessoa. E isso não é crime, né? Eticamente é questionável, mas não é crime. Porque quando você disponibiliza o lixo na rua, ele é de domínio público. Ele não tem dono. Quem catar passa a ser o dono. Retirar uma informação de dentro da empresa constitui crime. E divulgá-la ou usar de forma indevida. Agora, o lixo que é disponibilizado na rua, ele é de domínio público, né? Então, não há crime em se pegar o lixo que está disposto na rua. Bom, então nós vamos falar da norma DIN, né? A norma DIN, ela estabelece, nós vamos ver para frente, que ela estabelece diferentes tamanhos de fragmentos. Fragmentos menores e fragmentos maiores. Quanto maior a segurança, menor o fragmento, que é mais difícil de reconstruir o documento, né? Vamos falar basicamente de papel. Então, aquela questão, existe como recuperar os documentos que estão rasgados ou que estão fragmentados? Sim. Aqui está um exemplo. Vocês, se quiserem depois anotar, vocês acham que vão receber essa palestra, vão ter à disposição de vocês. Essa empresa Fraunhofer, alemã, é uma das empresas que desenvolveu um método de reconstituir virtualmente documentos. Não é? Nós vamos mostrar aqui uma ideia de como isso é feito. Os fragmentos todos de diferentes papéis, de diferentes documentos, são escaneados, né? E é feita a leitura do que está escrito, né? O scanner faz a leitura daquilo que está escrito e ele também faz uma verificação da geometria do fragmento. Ele verifica essa geometria. E a partir dessa geometria, ele vai buscar qual que seria a parte que encaixa, seria o negativo daquele perfil, que vai encaixar no primeiro perfil. Todos os fragmentos, os papéis rasgados, os pedaços, eles são escaneados e recebem um código de barras invisível, só verificado através de uma determinada luz, uma tecnologia deles. E a recomposição do documento, a partir dos pedaços rasgados, ele se associa com o escrito, com a parte do texto. E, ao final, você tem a reconstituição do documento de forma virtual. Então, esse é um processo que existe para recomposição de documentos, porque o lixo é uma fonte muito importante de informação disponível, né? No lixo de uma empresa, se você buscar esse lixo durante 2, 3 meses, você vai ter muito do que acontece dentro da organização. Mas você não precisa ir para a Alemanha para entrar na Fraunhofer e buscar um software. Se você entrar na internet aqui e digitar www.unshredder.com, o verbo fragmentar em inglês é o verbo shredder, to shred, né? Shredder seria fragmentadora. Se você escrever unshredder.com, lá existe um software que você faz um download e você pode já escanear as partículas e fazer manualmente, aí você manualmente amplia, você verifica, junta esse com aquele, então ele te facilita a recomposição dos fragmentos.
Por isso que veio a norma DIN e estabeleceu níveis de segurança, tamanhos diferentes, porque sabe que é possível recuperar informações, inclusive fragmentadas. Óbvio que a reconstituição de informações fragmentadas, ela é possível, mas ela custa caro, né? Custa dinheiro. Então, a informação tem que valer bastante para que vale a pena gastar o tempo e o dinheiro necessário para fazer esta recuperação. Ok? Um caso mais famoso que a gente tem, o mais grandioso, foi uma empresa americana que chamava Enroll. Uma empresa que ela estava bombando na Bolsa Americana, muitos anos atrás, na época que o presidente era o Bush ainda, e bombando e as ações crescendo e gente vendendo casa nos Estados Unidos para investir na Enroll, e todos os balanços que mostravam que a Enroll estava muito bem, estavam sendo auditados por uma empresa especializada em auditoria, e esses balanços eram fajutos, né? E havia a cumplicidade dos auditores, da empresa de auditoria. Não se conseguiu mais sustentar aquela mentira, a Enroll quebrou, e quebrou muita gente que tinha investido nela, e os promotores americanos, eles contrataram uma empresa chamada Church Street Technology, que essa empresa é especializada em reconstrução de documentos fragmentados. Por quê? Tudo tinha sido fragmentado. Todas as fraudes cometidas dentro da Enroll tinham sido fragmentados. E essa empresa Church Street conseguiu recuperar muito dos documentos e apresentar as provas que os promotores americanos precisavam. Vamos em frente. Uma situação muito comum nas empresas é que vem um caminhão lá de um aparista, de uma reciclagem, e leva o papel embora. Isso é uma temeridade, porque esse papel vai ser destruído em pedaços grandes só para facilitar o enfardamento. Ele não vai ser destruído em pedaços pequenos que destrua a informação. Então, o papel é destruído, mas a informação permanece intacta. Além do que, existe neste mercado o fato de a situação de um aparador vender um material para outro que está precisando cumprir uma cota numa fábrica de papel. Portanto, o importante é que, numa política de segurança da informação, todos os documentos saiam da empresa destruídos. E não se deve perder tempo para analisar, olha, esse é muito confidencial, esse é pouco confidencial. Não. Destrua tudo. Até revista, se chegar lá, destrói a revista, porque você não sabe o que pode estar dentro da revista inserido. Bom, então agora nós vamos para falar efetivamente da norma DIN, né, que ela é respeitada no mundo todo. Inclusive, em licitações públicas no Brasil, quando se vai estabelecer o tamanho de corte de uma fragmentadora, é citada a norma DIN 66399. Então, é uma norma alemã, respeitada no mundo inteiro. Ela diz para cada portador de informação, então, o papel é um portador de informação, o CD-ROM é um portador de informação, o cartão de informação, ele estabelece uma letra para identificar. E para cada portador desse, 7 níveis de segurança. Sempre o nível 1 é o menos seguro. E o nível 7, o mais seguro. Ok? Então, ela diz o seguinte, a norma. O papel, você vai classificar a segurança dele com fragmentos do tamanho P1 a P7. P7 mais seguro, P1 menos seguro. CD e DVD, O, porque vem de optical, mídia ótica, O1 a O7. Disquetes ou cartões é T, T1 a T7. Pendrives e cartões de memória, E,
E1 a E7, microfilmes F1 a F7, disco rígido de computador H1 a H7. Então, vamos lá. Aqui tem uma forma mais fácil da gente visualizar isso. P, papel, CD-ROM e DVD é O, cartão de disquete T, pendrive e cartão de memória E, filmes F, e o HD é o H para facilitar, né, de hard drive, hard disk. Nós vamos, a norma DIN, ela estabelece tamanho para todos esses portadores de dados. Nós vamos falar só sobre o papel, porque é o que a gente lida no dia a dia. Mas da mesma tamanho diferente para todos os outros produtos. Para o CD-ROM, para o disco rígido de computador, para o pendrive, para o filme. Ela vai estabelecer limites de tamanho para todos eles. Tá? Nós vamos falar só sobre o papel, só para dar uma demonstração de como ela funciona. E aí, quem precisar pode nos procurar depois, posteriormente, ou nós vamos já indicar um site onde todos esses parâmetros vão estar lá definidos. Ok? Então, aqui nós temos uma caneta e um papel destruído, cada um dentro do seu nível de segurança. Vocês estão vendo, conforme vai aumentando o P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, o tamanho do papel vai diminuindo, o tamanho do fragmento vai diminuindo. Né? E o caminho é o seguinte, quanto maior o prejuízo potencial da sua informação sendo obtida por terceiros, sendo utilizada por terceiros, menor deverá ser a partícula. No caso, o nível P4 para o papel, ele é o mais utilizado. Nós podemos estimar que mais de 90%, 95% das empresas estarão seguras com a destruição do papel no nível P4. A maioria das máquinas de fragmentação, elas têm o nível P2 ou P4. Tá? O nível P6 e P7, ele foi desenvolvido pelos americanos, pelos Estados Unidos, que foi invadida a embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Até quem assistiu aquele filme Argo deve ter visto que foi invadida a embaixada do Irã e foram reconstruídos visualmente os documentos fragmentados. A partir daquilo, o governo americano estabeleceu que para a área de embaixadas e militar é P6 ou P7. Porque não existe meio físico hoje, não existe forma física de reconstruir os documentos em P6 ou P7. Vamos ver cada um deles, é rapidinho. Então, o P1, ele estabelece que o documento pode ser destruído em tiras longas de até 12 milímetros de largura, o que daria de você pegar uma folha e rasgar em 18 fragmentos iguais, mais ou menos. O P2, você teria tiras longas de até 6 milímetros, seria pegar uma folha e recortar em 35 fragmentos. P3 já são partículas, tá? Que a área máxima é 320 milímetros quadrados, e vocês podem obter 195 fragmentos num papel A4. Vocês podem notar aí que já dá para ler alguma coisa, né, do que está escrito nesses documentos. Né? Esse é o nível P4, é o nível largamente utilizado no mundo inteiro, que deixa aproximadamente 90% das empresas, 95% das empresas seguras, que é o corte 4x40. 4 de largura, 40 de comprimento, 40 milímetros de comprimento. 4 milímetros de largura, 40 de comprimento. O que dá 160 milímetros quadrados. Então, a área máxima da partícula teria que ser 160 milímetros quadrados. É uma folha A4 dividida em quase 400 fragmentos. O nível P5, ele também é utilizado comercialmente,
e ele estabelece já uma restrição grande, né, de 160 milímetros quadrados admitido no P4, ele restringe para 30 milímetros quadrados no P5. Seria a partícula de 2 por 15. Eu vou falar só um detalhe desse corte P5. O P4, o anterior, você destrói a informação do documento, mas você ainda pode ter uma noção que tipo de documento era aquele. Já no P5, além de ele destruir a informação, ele descaracteriza o documento. Então, você não consegue saber o que era esse documento antes. Se você destruir, um exemplo, se você destruir um cheque em P4, a informação vai estar destruída, estará destruída. Mas você vai saber que aquilo era um cheque. Dá para saber que aquilo era um cheque. Quando você destrói em P5, além da informação estar destruída, não dá para saber que aquilo era um cheque anteriormente. Então, ele, além de destruir a informação, ele descaracteriza o documento. O nível P6 destrói uma folha de papel em 6.000 fragmentos, e o nível P7 em 12.000 fragmentos. P6 e P7 faz parte de uma certa neurose do governo americano para que as informações deles não possam ser reconstituídas. Não existe meio físico nem lógico de reunir esses fragmentos. Então, a área militar americana usa. No Brasil, poucas empresas usam. Existem empresas cuja matriz é americana que estabelece no Brasil o padrão P6, mas são poucas essas empresas. Então, aqui é o P4, é o nível que atende a 90% das empresas no mundo todo, que seria o corte 4x40. Aí vocês podem perguntar, puxa, mas o P2 em tiras já não é seguro? É seguro sim, é melhor do que rasgar na mão. Não é? Sempre lembrando, quem for reconstituir esse documento vai ter que gastar tempo, e tempo é dinheiro, para buscar essa informação. Então, você tem que estar atento qual é o nível de prejuízo que essa informação pode te dar na mão de terceiros. Ok? A norma DIN, ela estabelece também umas tolerâncias. Ela diz que, quando você faz a fragmentação, até 10% dos fragmentos, vamos pensar nos papéis, podem ser maiores que a norma estabeleceu, até 10% em peso, tá? Tem que pesar partículas maiores que o limite e comparar com as que estão dentro do limite. Só que nenhum fragmento pode ser maior no P1 do que 3.800 milímetros quadrados. Ela estabelece 2.000 milímetros quadrados de base, mas não pode nenhum ser 3.800. E aqui, para cada nível, está determinado as tolerâncias. Tá? Vamos falar aqui desse corte principal que nós falamos, o nível P4, que atende a 90% das empresas, que é o 4x40, né? 160 milímetros quadrados é a área máxima recomendada. Então, a norma diz, até 10% dos fragmentos podem sair maior que 160 milímetros quadrados, mas nenhum pode ser maior do que 4 por 120 milímetros. Então, se a máquina não suportar a carga de papel e acabar não conseguindo cortar o documento numa partícula menor que 480 milímetros quadrados, ela não vai estar atendendo ao nível P4. Isso, nível P5 aqui, o P7 não tem tolerância, tá? 5 milímetros, saiu uma fora já não atende. Ok? Bom, então, o que ocorre em muitas máquinas que elas têm componentes internos que não são resistentes, que não são muitos componentes plásticos internamente, ocorre isso. Você pegando uma fragmentadora, ela deveria cortar os documentos neste tamanho dentro do nível P4. Como ela não tem uma resistência muito grande, os discos de corte se afastam e ela acaba cortando em tiras. Então, às vezes, você adquire
Você adquire uma máquina em corte... Você adquire uma máquina em corte... Só um instantinho. Então, você adquire uma máquina na expectativa dela cortar neste tamanho, e quando o papel entra na máquina, ele força o mecanismo dela, afastando os cilindros de um do outro, e acaba cortando no nível P2. Muitas vezes, você acaba não percebendo, porque aquilo entra dentro do cesto de fragmentos, cesto de aparas, e isso não é percebido. Então, a resistência da máquina tem que ser bastante forte, porque o papel, ele é um ser agressivo. Se você passar o papel na sua mão, vai cortar a sua mão. Da mesma forma, ele vai cortar, ele vai agredir a fragmentadora. Então, a capacidade da máquina é muito importante. Bom, e por que existem, então, os padrões de partículas maiores e menores? Por causa do valor da informação, né? O que essa informação na mão de terceiros pode causar à sua empresa, à sua organização, ou até à sua vida pessoal, não é? Porque nós vivemos num país que, infelizmente, a criminalidade ela é um fator de muita preocupação no nosso dia a dia. Então, aqui é um resumo dos portadores de dados e a classificação da norma DIN 66399. Então, como eu disse, nós íamos oferecer para vocês um site, que seria o www.din66399.com.br, e nesse site você pode verificar os limites de todos esses portadores de dados, tanto do HD, pendrive, filme, papel, CD e disquetes, cartões. Às vezes você, na sua organização, pode ter um arquivo morto que precisa ser destruído, que os documentos já podem ser destruídos, e uma quantidade muito grande. Você vai perder muito tempo para destruir esses documentos dentro de um nível de segurança adequado numa máquina comum. Então, normalmente se usa máquinas industriais para fazer esse tipo de processamento. Dependendo do porte da sua empresa, da frequência que eles são destruídos, essa máquina pode ser adquirida, né, pode ser comprada, ou ela também pode ser locada. Então, uma máquina de grande porte, que faz até 4 toneladas por dia, pode ir até a empresa, a organização de vocês, ser instalada lá na energia elétrica, vai um operador e faz o processamento da destruição de até 4 toneladas de papel por dia. Okay? São diferentes tamanhos de fragmentadoras, porque o maior custo de uma fragmentadora, o componente mais caro de uma fragmentadora é o tempo que você gasta na frente dela para preservar a sua segurança, né? Por isso que existem diferentes tamanhos, diferentes formas, diferentes tamanhos de corte, com diferentes potências. Ok? Caso vocês queiram, nós temos disponível um showroom aqui da nossa empresa, onde vocês podem verificar e testar todos os níveis de corte para ver quais são adequados. Lá vocês dispõem de fragmentadoras de escritório de diversos tamanhos de corte, diversos níveis de segurança, né, diferentes níveis de segurança, bem como máquinas industriais de alta capacidade e máquina também para destruir HD. Né? A nossa empresa ela também presta serviços para a destruição do HD. Ele arrebenta todos os componentes de aço do HD em várias partes para que ninguém tenha interesse em recuperar
essas informações. Ok? Eu agradeço a atenção de todos vocês e, se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição tanto aqui como lá na nossa empresa para o que vocês precisarem. Tem sim, tem duas perguntinhas aqui, viu, Orlando? A primeira pergunta veio pelo chat, é do José Antônio Nunes Moraes. Ele diz assim, nesse caso, você está se referindo ao expurgo de documentos ou à destruição de documentos? Qual é a diferença entre expurgo e destruição? Bom, o expurgo, ele se faz necessário por vários motivos. O primeiro é porque o papel, ele ocupa espaço, né? O papel, ele ocupa espaço, e se ele não tem mais utilidade, ele só está custando ali um espaço que ele está ocupando. Então, o expurgo, ele é necessário, de qualquer forma, por questões econômicas. Agora, de que forma fazer esse expurgo? Preservando a informação que lá está. Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Uma vez eu recebi de um banco um cartão de aniversário, dizendo, Orlando, parabéns, seu aniversário, tal. Fiquei feliz. Mas depois, na hora de jogar fora, eu falei, pô, mas eu não quero que ninguém saiba que eu sou cliente desse banco. Então, um papel que aparentemente eu poderia simplesmente expurgar, simplesmente descartar, eu resolvi destruir, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tenho conta naquele banco e naquela agência. Então, expurgar o papel é uma questão econômica, se ele está só ocupando espaço, ele tem que ir embora. Agora, a destruição é necessária para impedir que alguém se aproprie da informação da sua empresa. Perfeito, Ana. Eu acho que, assim, de forma mais geral, a gente esclareceu a dúvida aqui do José Antônio. Mas se tiver alguma coisa a mais que ele queira perguntar, ele fica à vontade aí também para entrar em contato conosco, certo? Entendi. A Maria Rita de Souza Lentes, de São Paulo, mandou por e-mail a seguinte pergunta. É preciso submeter alguma legislação antes de eliminar qualquer mídia que não seja o papel? Olha, hoje a legislação, ela não se adaptou ainda às informações de mídia. Ela exige as informações. Então, se você for verificar a parte da segurança, da Previdência Social, você tem um tempo que você precisa assegurar os seus documentos. Se você for na parte fiscal, existe um tempo que você precisa assegurar reter os seus documentos para a parte fiscal. Porém, a partir do processo de assinatura digital, alguns arquivos, eles precisam estar disponíveis, mesmo porque eles não foram gerados em papel. Né? Então, esses arquivos, eles precisam estar disponíveis no mesmo tempo que você precisava manter os papéis. Essa temporalidade, ela não se alterou, só alterou o meio físico. Por isso que a destruição, seja em papel ou seja em meio físico, ela precisa ser feita quando você vencer esse prazo que você vai poder descartar essa sua informação. De qualquer forma, a lei não mudou a temporalidade, só mudou o fato de que antes você tinha um recibo assinado e hoje você tem um arquivo de um depósito bancário feito na conta de um funcionário, por exemplo. Então, esta prova de depósito bancário, ela pode estar no meio físico, um papel, ou no meio magnético. Tá? E isso você precisa manter. Essa temporalidade não mudou, ela continua a mesma. Perfeito, então. Então, o que nos chegou até o momento foram essas perguntas, mas, mais uma vez, reiterando, quem quiser saber mais detalhes ou detalhes específicos de projeto, o Orlando está à disposição para garantir uma resposta bastante técnica, bastante embasada para qualquer um de vocês, para qualquer segmento de indústria onde vocês estejam trabalhando, ok? Muito obrigada, Orlando, pela sua presença hoje. E lembrando a todos que da nossa super oportunidade de hoje, de venda dos tickets para o Information Show 2016, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro, no Maxud Plaza, aqui em São Paulo. Vocês
Somente hoje terão 57% de desconto e para quem está assistindo o webinar, compre um ticket e ganha outro totalmente gratuito, ok? Telefones 011-3392-4111 ou nos sites www.informationshow.com.br. Muito obrigada a todos e até a próxima.